derrotas consecutivas nas eleições presidenciais deixaram a oposição sem discurso, sem bandeiras. O lançamento do PSD, novo partido do prefeito paulistano Gilberto Kassab, só fez agravar ainda mais a crise, a ponto de políticos e analistas colocarem em dúvida a sobrevivência de partidos tradicionais, como o Democratas e até o PPS. Nem os tucanos escaparam da tempestade que atingiu o núcleo mais forte do partido, o paulista, e que se transformou em mais um round da eterna briga entre os cardeais do partido. Geraldo Alckmin, José Serra e o mineiro Aécio Neves já procuram ocupar espaço para uma futura candidatura presidencial. Nesse jogo, o PSDB de São Paulo ficou sob controle rígido do governador paulista e expeliu 6 vereadores que não o apoiaram na última eleição para a prefeitura. A crise entre os tucanos parece sem solução. Dá para imaginar quanta mágoa e quanta raiva podem se acumular e perturbar o complicado xadrez das próximas disputas. Fez falta o ensinamento de Ulisses Guimarães. Abre aspas. Não se pode fazer política com o fígado, conservando rancor e ressentimentos na geladeira. Fecha aspas. Para falar sobre mágoas, dilemas da oposição, recebemos representantes dos 2 grupos que disputam, digamos, a hegemonia entre tucanos paulistas. Walter Feldman, secretário municipal de esportes, está deixando o partido. O deputado Orlando Morando é líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, mas eu quero começar fazendo a pergunta para o secretário Walter Feldman. O Fernando Henrique ficou muito preocupado hoje com a sua saída do PSDB e ele mesmo disse que lamenta que a sua saída e faz até um apelo para que desista, para que fique. Tem alguma chance dele ter sucesso? Nenhum. Por quê? Nenhum. Eu estou em busca de referências. A última referência, diria, consistente hoje do PSDB é o próprio Fernando Henrique, que com uma absurda honestidade intelectual, raríssima na vida pública brasileira, revela inclusive as dificuldades e os males do próprio PSDB. Ele tem a grandeza moral, a sabedoria intelectual para dizer que o PSDB está desviado do seu rumo, precisa reencontrar o seu caminho, precisa repensar aquilo que nos deixou como legado Franco Montoro e Mário Covas. O PSDB está se tornando um partido muito pragmático, muito em cima de projetos de características eleitorais. Mônica, eu sou da Executiva Nacional do PSDB, ainda sou, porque a desfiliação oficial eu ainda não fiz. Mas eu dizia, quando do encerramento do período eleitoral de 2010, de que o PSDB trocava um projeto político por um projeto eleitoral. Não vale a pena fazer política assim. A sociedade lá fora espera resultados concretos para a melhoria da sua vida. É isso mesmo que está acontecendo, ou seja, sabemos que não é fácil fazer a indicação do candidato na disputa presidencial. Dá para imaginar que qualquer um dos eventuais candidatos que tenha que mexer nesse tabuleiro começa logo nas primeiras eleições do diretório municipal, por exemplo. Zonal aqui. O nosso diretório municipal aqui em São Paulo, na nossa capital, de cara deu problema. De cara deu problema. O governador Geraldo Alckmin tomou conta do diretório e saíram vários vereadores e agora sai o Walter Feldman. Isso já é o primeiro passo da disputa? Boa noite, Mônica. Não, de forma alguma. O PSDB é grande, o PSDB cresce porque tem a capacidade de poder fazer as suas discussões internas. Nunca foi diferente disso. Dos anos para cá, quando vai se escolher o candidato a governador, a prefeito, a presidente da República, ruim é o partido que não disputa, é sinal que não tem nomes. O PSDB disputa porque sempre tem grandes nomes. Quando disputamos em 2006, era Geraldo Alckmin, um grande governador, um grande feito, e o José Serra, um nome renomado, uma grife do nosso partido. Resultou na escolha do Geraldo para presidente e do Serra para governador. Perdemos para presidente e elegemos o Serra no primeiro turno para governador. 2008, novamente um novo impasse. O partido escolheu o candidato Geraldo Alckmin para ser o candidato a prefeito de São Paulo, com 93% de voto nas convenções, mostrando um espírito totalmente democrático, preparado, de grandeza. O Alckmin foi às urnas, não foi o vitorioso. No dia seguinte, mostrando que nós temos um adversário certo,
que é o PT, foi lá, levantou a mão do prefeito Kassab, que disputava com a prefeita Marta, a ex-prefeita Marta, e deu ao Kassab, colaborou no segundo turno com a sua vitória. Agora, foi o fato ao contrário. O partido discutia, o Aécio era um nome, o Serra era um outro nome, vinha de uma sucessão de um bom governo, fez um bom governo em São Paulo, disputou a presidência. Não conseguiu, o Geraldo disputou de maneira orgânica e aclamado candidato a governador e ganhou no primeiro turno. Bom, então isso bem, mostra... Essas idas e vindas são todas da Não, história. mas mostra que a gente disputa e discute internamente. Agora, não pode aquele que está jogando num time e vai para a reserva querer pegar a bola embora ou tirar a camisa e falar que sai do jogo. Isso não é verdade. Não, isso não pode. Não é verdade. Isso não pode ser aceito. O que ele quer dizer, infelizmente, o Orlando Morando é de São Bernardo, portanto, não conhece a política aqui na capital de São Paulo. Não pode desqualificar. Você está com o hábito de querer desqualificar. Fez isso nas suas entrevistas com os secretários. Deixa eu falar. Não pode ser desse jeito. Você conhece a política. Não pode. Até porque, se bobear, eu tive mais votos na capital do que você na última eleição. Então não pode ser desse âmbito. Então vamos ver. Orlando Morando teve na capital de São Paulo 11 mil votos. Eu tive mais de 90 mil votos. Ou seja, o PSDB só encontra o Orlando Morando. Na proporção, se pegar os votos de São Bernardo, eu tive mais que você na proporção. Só encontra o Orlando Morando para discutir comigo, porque não encontrou alguém da capital que pudesse... Não é verdade. Eu sou líder de um partido que tem inúmeros deputados aqui na capital. Eu gostaria de argumentar, Orlando Morando. Gostaria de argumentar. Eu acabo, você argumenta. É muito fácil, não. O telespectador não vai entender. Você me interrompeu dizendo que não era verdade. E é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu estou dizendo que você... Nós não podemos aceitar... Eu posso falar? Deixa eu falar. Senhores, por favor, vamos falar um de cada vez. Muito bem. Eu não vou interrompê-lo, peço que não faça o mesmo, até para que o telespectador entenda. Ótimo. Eu conheço a política da capital. Eu sou um político da capital. Qual é a sua queixa? 2002. Você deu uma declaração, você disse que tem divergências insuperáveis. Insuperáveis dizem respeito exatamente à resposta que você acaba de dar ao presidente Fernando Henrique. Não vai desistir de sair do partido. Qual é Isso é muito bem pensado. Qual é o centro dessa sua divergência? Qual é o núcleo mais importante dela? Mônica, insuperável e insuportável. Veja bem, não foi possível haver uma disputa no PSDB nas eleições de 2008. Antes disso, nós tínhamos a conquista do Diretório Municipal, o governador Geraldo Alckmin pede ao governador Serra que o nosso candidato Gilberto Natalini desistisse de ser o presidente quando ele tinha 80% dos votos, porque o Geraldo Alckmin ficaria incomodado com a eleição de Gilberto Natalini, que era seu adversário da nossa articulação. Nós tentamos disputar a convenção do PSDB, porque nós defendíamos aliança com o Gilberto Kassab. Nós fomos impedidos de disputar a convenção. Um novo apelo para que essa disputa não acontecesse. Por quê? Porque o PSDB, ao contrário do que disse o Orlando Morando, nunca disputou internamente. Nunca foi possível. Os chamados caciques sempre se articularam para que essa disputa não pudesse acontecer. A militância nunca participou, ela nunca pôde opinar. Não é justamente, digamos, essa traição que os vereadores do PSDB fizeram em relação à candidatura de Geraldo Alckmin à prefeitura, ou seja, como os vereadores não deram apoio, ele acabou perdendo a eleição, foi para terceiro lugar, ele acabou apoiando Gilberto Kassab, como vocês mencionaram. Sim. No entanto, ficou a mágoa e ficou o ressentimento, cujo troco está sendo dado agora. Não importa a que custo para o partido. Mônica, em 2010, depois dessa eleição complicada que rachou o PSDB, foi a primeira vez na história, na nossa avaliação, por teimosia de Geraldo Alckmin, porque nós tínhamos uma aliança com o DEM histórica que deveria ser preservada com apoio à reeleição do prefeito Gilberto Kassab, que o Geraldo rompeu. Mas nós apoiamos Geraldo Alckmin em 2010, portanto, superando as mágoas do passado. O que acontece agora? Qual é o fato concreto insuperável e insuportável? Como é que é possível um partido parlamentarista recusar a entrada de 13 vereadores na organização do Diretório Municipal, que são os que fazem política na capital? Como é possível? Como é possível? Vamos respeitar os tempos aqui. Primeiro, Mônica... Não vou interrompê-lo. Nós fizemos um acordo, pelo menos nesse aspecto nós fizemos um acordo de não interromper. Minha avaliação, o Walter tem um ressentimento, né? Esse episódio de 2008 não foi superado por eles, por ele, por esses vereadores que saíram. Apoiamos Geraldo Alckmin. Fiz aqui, respeitei a sua fala, eu peço o mesmo respeito, né? Ele não superou isso, a prova que a coerência na política é fundamental.
O Walter sempre foi uma figura histórica e importante do PSDB, importantíssima. Eu vou um pouco mais longe, não estou aqui para dizer do seu papel que ele conhece, a sociedade conhece, tanto que ele teve sempre grandes votações. Quando fez essa migração, quando deixou o Geraldo Alckmin em 2008, quando realmente abdicaram da candidatura do Alckmin, que foi escolhido de maneira democrática dentro do partido, com 93% numa convenção, e eles largaram o Alckmin, ele está colhendo e colheu o troco nas eleições do ano passado. Até acho que foi injustiçado, porque não deveria ter sido derrotado na disputa para deputado federal. Ele, que teve o nome de seu já ventilado de maneira correta, muitas vezes, até para ser o nosso candidato a prefeito pela cidade. Então, a sociedade hoje não admite incoerência. E essa coisa de ficar atravessando toda hora, mudando, isso não é bom. O Geraldo foi abandonado em 2008. Teve a hombridade de continuar no partido, mesmo com tudo que aconteceu, não pegou a camisa e foi embora, de maneira humilde, correta, persistiu, lutou, trabalhou no partido, conseguiu novamente se tornar o candidato a governador e venceu as eleições. Esse é o PSDB. Não tem troco. Isso é uma questão de posicionamento. E outra coisa, mãe, não foi negado, estava num processo de discussão. O que buscou? Primeiro foi a presidência, o secretário Semeghini foi escolhido para presidente. A composição do resto do diretório estava em discussão quando foi surpreendido com 6 vereadores indo embora e o Walter saindo do partido. Então, não fomos nós que pusemos ninguém para fora. Agora, eu não condeno aqueles que querem buscar outro caminho. Não estou aqui para ser juiz e julgar o destino de ninguém. Quem sou eu ou o partido para fazer isso? O que nós não podemos aceitar é injustiças como as que foram feitas, na minha avaliação pelo Walter, com as críticas ao governador Alckmin, um homem de história, ético, ilibado e que teve 11 milhões e meio de votos na última eleição. Isso nós não aceitamos. Qual a crítica, o destino, não, você dizer ética, o partido perdeu sua história, você está colocando palavras na boca do Fernando Henrique que ele nunca disse. O Fernando Henrique quer rediscutir o partido sobre o posicionamento e qual olhar sobre a nova classe média, e eu acho que ele está correto. O Fernando Henrique não faz crítica ao PSDB, ao Geraldo Alckmin, e principalmente ao Alckmin, que tem uma das melhores histórias. A história do Alckmin não é tão diferente da sua, sobre as suas origens, é a história de Mário Covas. Nós somos fundadores. Você foi chefe da Casa Civil do Mário Covas, o Geraldo Alckmin foi copiloto do Mário Covas. Grande, agora, nós não podemos renegar um passado que o nosso governador Alckmin defende. Agora, essa coisa de espaço sempre foi assim. Partido nunca cabe todo mundo aonde todo mundo quer. Agora, aqueles que não cabem, querem pegar a camisa e ir embora e sair atacando aqueles que estão dentro e fazem desse partido um grande partido, não é permitido. Porque num partido é impossível conciliar essas diferenças. As pessoas são vitoriosas, ganham eleições ou perdem, mas especialmente no caso da posição do governador Alckmin. É um vitorioso, ele está no governo do Estado, tem futuro, e o ressentimento não consegue ligar novamente as partes que foram quebradas. Por quê? Porque o cálculo que é feito para frente, para os próximos momentos, ou seja, a eleição de prefeito e a próxima eleição presidencial, é que estão contando de fato e é preciso limpar a área de qualquer possibilidade de que haja problemas, ou porque as pessoas não conseguem realmente se sentar numa mesa e discutir sem que haja insultos. Não. Então, você concorda, amor? Não pode. Ou seja, eu só quero repetir os fatos. Como disse Ulisses Guimarães, há uma figura na política chamada Sua Excelência o Fato. Qual é o fato? Em 2008 houve um racha histórico. Há que se superar o racha. Não foi superado. Há que se superar. O que aconteceu pós-2008? O governador José Serra convida Geraldo Alckmin para ser secretário de Ciência e Tecnologia. Nós, do PSDB, todos apoiamos Geraldo Alckmin na eleição 2010. Para nós, totalmente superado. Para ter uma ideia, eu acabo de lançar meu livro São Paulo, Brasil, Discutindo a Relação. Convidei o Alckmin para ser o prefaciante do livro. Acabadas as eleições, eu procurei Geraldo Alckmin para dizer que aquilo que tinha acontecido estava superado. O que acontece agora na eleição do Diretório Municipal, onde na prática se percebe se a superação aconteceu ou não? A maior bancada do PSDB do Brasil, do ponto de vista municipal, a mais qualificada, considerada os melhores vereadores de São Paulo, são impedidos de disputar a presidência. Diz o Orlando Morando que não é verdade. Como não é verdade, se 5 secretários de Estado do governador Geraldo interferiram diretamente na operação política
para eleger Júlio Semeghini. Não há força política fora de governo que possa enfrentar uma força dessa natureza. Somando isso aí, eu gostaria de perguntar até para o deputado, quer dizer, a escolha do presidente é o deputado Júlio Semeghini, que é um deputado do interior de São Paulo, de Fernandópolis, não é? E o vice votação de 34 mil votos em São Paulo. O vice-presidente alguém que mora no Maranhão, João Câmara. João Câmara mora no Maranhão. De certa forma, isso também não é, digamos, já um certo esvaziamento de um partido que vai ter que disputar uma eleição daqui a pouco e que almeja ainda recuperar a presidência da República? Esse é o melhor caminho? Exclui os vereadores. Primeiro, mano, quero recuperar aqui que eu me senti não ofendido pelo Walter, porque nós não estamos aqui tratando disso, mas quando eu venho aqui como líder de uma bancada, e você foi muito feliz que como deputado e fui escolhido por vir aqui como líder. Aqui eu estou representando o deputado estadual Bruno Covas, que foi o mais votado do estado e teve uma votação quase que o dobro da sua na capital, o deputado Fernando Capese e tantos outros deputados. Então eu trago a representatividade de quem vive o dia a dia da cidade de São Paulo, tem voto na cidade de São Paulo. Por que eu disse isso? Agora deixa ele completar. Se eu posso lhe dizer. Não, deixa eu concluir. Deixa ele completar, porque o nosso tempo já vai... Deixa eu concluir. Daqui a pouco a gente já vai para o final. Na verdade, o que nós não podemos transformar o partido e acolher são esses choros de viúva, de pessoas que perderam espaço. Não é desrespeitoso o choro de viúva? Eu acho, não acho. Eu não acho desrespeitoso. Perder o espaço e por ter perdido o espaço, simplesmente falar, estou indo embora. Não é dessa forma, né? Mas a grandeza de um partido se faz discutindo internamente, se faz debatendo. Não há discussão eu acho que interna falta no PSDB. esclarecer ainda, de certa forma, a lógica disso. Quer dizer, qual é a lógica de se excluir uma bancada como alega... Não foi excluída, eu insisto que não existiu exclusão, existiu posicionamento. Mônica, um partido só tem um presidente, só tem um secretário-geral, só tem um tesoureiro e às vezes tem pessoas que querem esse mesmo espaço. E os vereadores? Os vereadores teriam seu espaço, Walter. Foi negado? A briga começou... Não foi negado. A Secretaria-Geral estava sendo discutida, está até hoje. Tem espaço... Sua Excelência, tem o fato. Espaço... Não, Sua Excelência, o fato não, os fatos estão na imprensa. Aconteceu bastante coisa. A própria imprensa noticiou que vazou uma conversa no plenário com um grupo minoritário que nós respeitamos. Eu sou parlamentar, fui vereador e tenho o maior respeito por Câmara, por vereador e por este grupo. Agora, não é um grupo menor que pode criar uma espuma e tentar transformar numa marola em um assunto que tem. O PSDB é superior a isso. O PSDB é maior a essas críticas pequenas. Mas ainda assim fica uma dúvida, quer dizer, qual é a estratégia de fortalecimento de um partido na capital em que, digamos, os representantes da capital não estão incluídos nessa direção e o presidente e o vice são de fora do Estado, no sentido de que há uma estratégia política, imagina-se, para a conquista dos cargos, afinal é para isso que os partidos estão formados e disputam eleição. Um presidente do interior de São Paulo, um vice-presidente que tem domicílio no Maranhão, qual é a lógica para fortalecimento da capital? Como ele falou agora, me deixa falar antes para acrescentar na resposta. Mas eu queria acrescentar na resposta dele. Me deixa acrescentar na resposta dele. Duas questões rápidas. Nós somos um partido parlamentarista. Parlamentar é centro desse partido. Foram excluídos. Segundo, o PSDB nasceu longe das benesses do poder. O governo do Estado interferiu diretamente e de maneira ostensiva, contundente, na eleição do Diretório Municipal. Isso é uma questão de princípio. Com cargos, oferecendo cargos? Secretários de Estado operaram diretamente, portanto, representantes do governo, para que o Diretório Municipal tivesse uma composição. Não está se repetindo. Eu ainda... Então vou te responder. O Júlio Semeghini é um deputado estadual de São Paulo, a nossa legislação, deputado federal de São Paulo, com voto na capital, ele mesmo reconhece quase 35 mil votos, e a direção partidária não se dá só sobre esse aspecto. Júlio Semeghini tem história na cidade de São Paulo, foi o secretário que, junto com Mário Covas e Alckmin, criou o Poupa Tempo de São Paulo, programa que começou na capital de São Paulo. Então nós não podemos diminuir a grandeza de uma discussão como essa. O que não dá, Mônica, é aqueles que perdem espaço no partido simplesmente ir embora porque foram preteridos. Partido tem espaço para vereador, partido tem espaço para discussão, sempre fez isso, então esse discurso não convence. Agora, o Walter me diz uma coisa aqui, longe das benesses do poder, ele não é a melhor referência, ele sempre teve nas benesses do poder. Mas nunca usei. Não, mas sempre teve. Nunca usei. Não, sempre teve, Walter. Você que acompanhou a primeira parte do Entre Aspas, viu que a relação entre o grupo do PSDB, que está deixando o partido aqui em São Paulo,
por causa das decisões tomadas em torno da nova diretoria, do novo diretório municipal, são bastante tensas com os que ficaram, com os que estão no PSDB, como vemos aqui nesse debate entre o ex-vereador Walter Feldman e o atual líder da bancada na Assembleia, Orlando Morando. Mas eu pergunto, se no âmbito municipal a tensão está desse tamanho, dá para imaginar que ao longo das próximas disputas, considerando que para a presidência, que é o cargo mais bonito de todos, mais vistoso, temos aí também uma disputa provável bastante sangrenta com o Aécio Neves, com o Zé Serra e com o Geraldo Alckmin. Provavelmente haverá muita disputa. Sabemos também que coisas parecidas aconteceram no DEM, a ponto do DEM também estar implodindo. Vimos que surge um novo partido, o PSD, agora que não se sabe exatamente qual vai ser o futuro, nem se por acaso você se interessa em ir para lá, agora que ficou sem partido. Eu pergunto, qual é a perspectiva que os partidos de oposição têm hoje no Brasil de fazer a oposição ao governo central e de, enfim, coordenar disputas nas eleições próximas, na medida em que vemos aqui como é bastante tenso o campo? Primeiro, Mônica, eu quero dizer que o meu sentimento talvez expresse essa relação conflitante até no próprio debate, com muito respeito nas nossas discordâncias, mas eu estou muito triste. Depois de tantos anos acreditando em tudo, vivendo intensamente governos como Mário Covas e Montoro, eu me sinto muito triste com o desvio de rumo que vejo. E digo isso porque eu acredito numa política feita em cima de princípios e de ética, feita em cima de respeito a bancadas que representam na prática a posição do partido no município ou no estado, respeito à militância, mas há uma ingerência indevida, inaceitável hoje do PSDB em São Paulo nas relações com o partido. Há uma visão de que governo e poder, na verdade, tem poder acima do que efetivamente representa do ponto de vista da gestão da causa pública. Por exemplo, eu acho muito estranho que um secretário como Júlio Semeghini, meu amigo, tenha capacidade de ser secretário de gestão do maior estado do Brasil e tenha tempo para ser presidente do diretório municipal da maior cidade do nosso país. Ou seja, é estranho. Por que ele foi lá? Porque ele representa os interesses do Geraldo Alckmin e despreza a nossa bancada. Será que a gente pode achar que, estando os partidos muito voltados para si, por conta das eleições, a política, de fato, que tinha que ser feita, a discussão dos contraditórios no município, no estado, no país, acabam deixados de lado para indiferença em relação ao eleitorado? Primeiro, Mônica, não tem disputa sangrenta, nós vamos chegar unidos para a presidência do partido em São Paulo, com o deputado Pedro Tobias, pode ter certeza disso, estou te afirmando. Nós vamos chegar unidos para a presidência nacional do partido. Insisto que é feliz um partido que tem Serra, tem Aécio, e tem Sérgio Guerra, e tem tantos outros nomes. Não concordo com a fala do Walter. Se tem uma referência de ética na política, é o PSDB, continua sendo o PSDB, inclusive nas suas discussões internas. Não dá para admitir este tipo de crítica. Não concordo com ele. Todo militante político pode ter mandato parlamentar, como ele sempre teve, pode ser secretário, como ele foi muitas vezes, e bom secretário. Agora, você não pode discorrer que quem está ocupando um cargo público eletivo ou a convite, um cargo de confiança, não pode ter vida partidária, né? Quem está na política, obrigatoriamente, é um grande desejo ter vida partidária. E dá para fazer isso muito bem, dá para administrar isso muito bem. O que nós não podemos permitir é que o Walter, a cada movimento na discussão, mude a sua posição tentando desqualificar quem está presidindo o partido na capital, quem está presidindo o partido no estado, que futuramente pode ocorrer. Deputado, então esse tipo de crítica não é admissível, não tenho pode tempo, ter certeza. Mas vai ficar devendo a resposta à minha pergunta. Eu te respondi a sua pergunta. De certa forma, eu te respondi. A percepção que se tem é que, de fato, partidos se voltam muito para si e não, menos nossa para é para a sociedade. Para nós fazemos um grande governo muito em São Paulo. Muito boa sorte na sua nova função. Está deixando hoje a secretária do esporte aqui do município. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também a você. Obrigada a você que acompanhou o programa até aqui. Você que participa do blog. O Entre Aspas volta quinta-feira. Até lá.